Como começar a tua horta orgânica do zero até a colheita? Primeira coisa, escolher um bom lugar. Um bom lugar é um lugar drenado, que não alague e também que tenha um bom posicionamento solar. Essa nossa horta está virada para o lado norte para receber uma boa insolação e a gente criou uma série de estratégias para esse lugar ficar protegido, abrigado, porque as plantas não gostam de vento. Então a gente tem na face sul, onde é o vento predominante para nós, uma barreira vegetal feita de bambus. Aqui na face norte, a gente tem uma linha de pessegueiros que perdem as folhas no inverno, permitindo que o sol passe e a luz entre aqui justamente na época mais fria, quando a gente precisa de mais luz. E no verão elas ficam cheias de folhas e projetam um pouco de sombra, porque no verão o calor aqui é muito forte. Então o posicionamento da horta é a primeira e mais importante coisa, porque se você já montar a horta no lugar errado, a chance de você ter muitos problemas ou ter muito mais trabalho é bem maior. Então a primeira coisa é o lugar da horta, o posicionamento da horta. Não colocar em lugar úmido, não colocar em lugar ventoso. Se tem vento, tu fazer um bom quebra-vento. Só o quebra-vento já te protege muito as plantas de doença, de excesso de consumo de água, de estresse, de uma série de coisas. Então essas coisas são básicas para a gente começar a horta. Você pode aproveitar um lugar de solo ruim para fazer uma horta se você souber como fazer solo ou usar essa nossa estratégia de fazer as caixas. A gente tem uma horta num lugar maior, onde o solo é melhor, e ali simplesmente foi encanteirado e montada a horta. Mas aqui, como essa horta foi montada num corte de terreno, foi necessário uma estratégia para fazer solo e conseguir cultivar. Como dá para ver hoje, ela é multidiversa e muito fértil. Portanto, se você souber como fazer solo, quais estratégias usar, quais tipos de canteiro fazer, mesmo partindo de uma base muito ruim, como era a nossa aqui, você consegue produzir muito bem e plantas muito saudáveis. Então essa é a outra questão, ou seja, tipos de solo. Se o teu solo é muito ruim, tu tem que afrouxar a terra para que ele fique mais suave, para que ele fique solto, para que entre água e para que entre ar. E outra questão é começar a colocar matéria orgânica. Então o solo tu faz a partir dessa ideia, ou seja, colocando matéria orgânica. Então aí tem uma série de resíduos que tu pode usar e que geralmente as pessoas jogam fora, como restos da cozinha, grama picada, palha de diversas coisas como de trigo, de milho, de arroz, do que a pessoa tiver, serragem, por exemplo, na área urbana as pessoas conseguem muita serragem também. Todos esses materiais a gente juntando, tendo uma boa estratégia, fazendo uma boa compostagem, tu pode fazer solo a partir desses materiais, como a gente fez aqui. Tendo escolhido um bom lugar e sabendo fazer solo, agora você precisa saber quais plantas vão bem no seu clima. Nem toda planta pode ser plantada em todo lugar. As plantas mais adaptadas vão ser sempre as mais fáceis de cultivar e que vão te dar menos problema. Então escolher as plantas certas, as plantas que se dão bem no seu clima, é o terceiro passo fundamental para conseguir plantar e colher. E outra questão é tu saber se as plantas são de inverno ou plantas de verão, então é importante saber isso, se a variedade que tu está plantando, se é de inverno ou se é de verão. Tem plantas que não têm tolerância para frio, outras plantas que toleram frio e que precisam de várias horas de frio para poder produzir, então tudo isso tem que saber. E outra questão é a irrigação, ou seja, tem que ter um bom sistema de irrigação. E o que é comum as pessoas, às vezes, que têm jardins pequenos, hortas pequenas, aguam com uma mangueira, com a mão assim, molham as plantas por cima e acham que está aguada as plantas. Quando tu molha o canteiro, tem que entrar pelo menos uns 10 centímetros de água dentro do solo. Então, quando tu terminar de aguar, tu tem que ir lá meter o dedo, dar uma escarvada e dar uma olhada. Então, irrigação é outro ponto. Se uma horta maior, tu pode até botar um timer e ter um sistema já organizado que vai se ligar e desligar sozinho com um temporizador. Então a irrigação também é outro ponto. E outra questão é também não botar água demais, que água demais também vai dar problema nas plantas. Então, um lugar bem drenado, abrigado de vento, onde tu consegue fazer um bom solo, afrouxar a terra, subsolar e montar um bom sistema de irrigação, sabendo as plantas que tu vai plantar, tu tem uma grande possibilidade de fazer um bom plantio de plantas saudáveis do plantio até a colheita. Primeiro, escolher um bom lugar, abrigado de vento, com uma boa insolação. Se não é abrigado de vento, fazer um quebra-vento, escolher uma boa posição no terreno, considerando também o relevo e como você vai levar a água para esse lugar. Segundo lugar, aprender a fazer solo, porque mesmo que você esteja partindo de uma base ruim e difícil de trabalhar, para a horta você pode fazer solo. Terceira coisa, escolher as melhores plantas para o seu lugar e aprender como cada uma delas funciona, quais são as condições de cada uma delas. Quarto, água. Ver se você tem água suficiente para irrigar esse lugar ou como você pode organizar a água
para poder manter esses cultivos irrigados. Esses são os principais passos e com informação organizada você consegue plantas saudáveis do início até o fim. Segue a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informação sobre produção orgânica, sobre permacultura, sobre sustentabilidade de uma forma geral e sobre o bem viver no campo.